Fala pessoal, bem-vindos aqui ao VetinCast, o nosso podcast da medicina veterinária do Brasil, trazendo para vocês um conteúdo exclusivo sobre evolução profissional, formação técnica e capacitação do nosso time de médicos veterinários em formação. Pessoal, hoje temos uma mesa redonda de anestesia, eu estava levando uma surra aqui sobre o uso da dexmedetomidina, então eu tive que começar, a gente estava em off aqui fazendo uma conversa. Renato, sou da época de que se aplicava muita ketamina e xilazina e eu operei muitos pacientes. Vou levar outra surra daqui a pouco, mas enfim, eu tenho que contar, a gente fala a verdade aqui, Juliana. E solta a idade, eu tô com 44, eu comecei com 24 e a gente fazia muita anestesia dissociativa. E eu lembro, inclusive, no meu mestrado, que eu estava numa mesa assim, conversando com vários doutorandos e o assunto surgiu o seguinte, isso foi 2013, tá? Não faz tanto tempo assim, 2011, desculpa. E os doutorandos falam assim, não, eu prefiro fazer anestesia dissociativa porque eu sei que o animal volta da anestesia. Aí o outro, não, mas a inalatória é melhor. E eu olhei aquilo e falei, cara, realmente a anestesia é algo que está bem para trás do que deveria. E ultimamente, dando aula em graduação e vendo as conversas dos alunos, eu percebi que realmente a anestesia ainda falta muito, tem muito chão. Eu achei que a anestesia tinha chegado num teto, né? Tipo, também. Estamos fazendo bloqueios regionais, buscando ali as terminações nervosas. Por isso que eu trouxe vocês, era para estar a Bruna aqui junto comigo. Mas bem-vindo, professor Zanoni. Obrigado. Juliana Cândido, minha querida sócia de muitos anos, duas pessoas muito queridas. Podem continuar a bronca. Fala, 04 de dexmedetomidina. Não tem bronca nenhuma. Você gastou muito. Eu fui fazer, pessoal, fazer uma castração gratuita para uma pessoa que serve comida para mim. Ela tem um gato. Eu conto. Ela tem um gato e ela chegou para mim e falou assim: poxa, meu gato está fazendo xixi em toda a vizinhança, ninguém está aguentando o gato, mas falei, precisa trazer para castrar, né? E, cara, é a tiazinha que serve comida pra mim ali na esquina do Jota, no restaurante do Jota. Falei, deixa o gato numa caixa em jejum, traz pra mim numa terça-feira, numa quinta, tanto faz. E eu castro o gato pra você. Não se preocupa com o valor, mas deixa esse gato dentro de casa, senão daqui a pouco você vai trazer o gato com uma fratura em vez de uma castração. E ela levou lá na clínica, a Juliana não tava ainda. Eu falei, imagina, eu vou castrar esse gato. Cadê a xilazina? Cadê a ketamina? Eu ia catar de graça. Achei a ketamina, mas não achei xilazina. Aí peguei e falei, vou atrás do diazepam, vou fazer uma ketamina com diazepam para ver se o gato toma. Aí de repente eu vi o frasco de dexmedetomidina brilhando assim na minha frente. Eu levantei ele contra a luz e ele deu aquela reluzida, né? Eu falei, cara, isso aqui é a droga mais atual do momento, todo mundo usa esse negócio. Abri o frasco, peguei a bula, dose para gatos, peso do gato 0,4, 0,40. Não, beleza, puxei a dose, apliquei e agora a Juliana e você vem me falar que eu fiz um sacrilégio contra a dexmedetomidina. Isso aqui é uma recomendação para os anestesistas, dose da bula não. Não, dose do livro. Bula, professor. Dose do material da aula, da bula, não, da bula não. Então vamos lá, qual que é a bula dose? Pode estar certa. Qual que é a dose que você usa da Dex? Depende Vou castrar do contexto. Um gato. Pensa que você é o cara Depende do contexto do que você quer fazer, cara. Você quer agradar a mulher que serve sua comida toda terça e quinta no prato. Você fala assim, a última coisa que eu quero é que ela guspe na minha comida. Não, mas aí eu elogio a comida dela, cara. Não, mas você tem que fazer. Você tem que castrar o gato. Professor, você tá lá, você vai castrar o gato. Chegou o gato, você é a única pessoa na clínica, você tem dexmedetomidina, bloqueio local regional e um bisturi bipolar que rapidinho você caça. Que dose que você faz? Vamos lá. Depende. Não dá. Não, um bloqueio, João. Não, mas o gato está acordado. Mas eu fiz só com a Mas Dex eu e não sei bloqueio nem e deu quem é certo. esse gato e o pré-operatório. Esquece, professor. Que Pré-operatório, É cirurgia gratuita de uma pessoa simples, professor. Professora, você é uma pessoa simples. Tinha que bancar um hemograma. Não, o hemograma estava normal. Tava normal, tava bom, professor. Tava bom. Um propofolzinho, né? Assim, um catéter, Eu pensei no propofol. Não, é verdade. Você sabe que eu pensei nisso. Mas eu tava encorajado, Ju, esse dia, porque você já me viu castrando muito gato de rua. É que eu não tava lá. Assim, ela não tava. E a gente fazia muita dissociativa, né? Aí a Vanessa chegou pra mim e falou assim... Eu falei, Vanessa, acha que a xilazina e a ketamina aí? Vamos fazer uma dissociativa nesse gatinho, rapidinho, eu faço uma local. Aí você descobriu que fazia 10 anos que você não comprava mais xilazina. Isso, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Não é legal. Mas ela chegou pra mim e falou assim, sabe, tem um protocolo novo com ketamina e xilazina e diazepam, com um pouquinho de atropina, eu posso te passar para você aplicar, que ela é aluna do quarto ano. Agora eu vou fazer uma pergunta. E aí você faz um trabalho. Não, porque é o que a Fabi usa lá para fazer.
Você usou algodão ou catigu para fazer eu uso essa? bisturi elétrico, professor. Ah, não. Porque... Eu não dou ponto. Não, se tiver Anestesia que usar pode... fio, ele vai usar monocrio. Ah, entendi. Né? Mas Lógico. o anestésico pode ser a xilazina. Exatamente. Entendi. Não, o anestésico pode ser éter, professor. Se eu Pode, tiver um frasco de éter, pode. eu faço a Tá castração. certo. Pensa bem, tudo começou no éter, não foi? Foi. Tudo começou no Vamos éter. para a história da anestesia. Se você tivesse lá na ilha de Lost, lembra da ilha de Lost? Você assistiu Lost, com certeza que é sua cara essa série. Se tivesse éter, você precisasse anestesiar um animal, você faria anestesia com éter. Faria, óbvio. Então, Mas a gente professor. não fosse a precisa única mais. opção, Não é né? mais a única opção, né? Ah, mas tem outras coisas, eu entendo. Mas tudo bem, o gato foi A castrado, gente deu tudo se certo. dedica tanto, né? Ah, Aparelhos eu ganhei um peixe, caros. professor. Ela me prometeu um peixe, É. agora ela vai trazer um peixe pra mim. Cuidado Que a com família dela é de intoxicação Titi. alimentar, né? Não, vem do Rio São Francisco, professor. Para, eu vou te mostrar. Depois eu pego meu celular e te mostro foto do peixe que eu almocei hoje. Cara, eu sou bem tratado, porque eu castro os gatos. Entendi. Entendeu? Eu faço um trabalho Não, acredito. solidário, assim, praticamente voluntário, né, Ju? A gente tem isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre anestesia. Começou. A gente estava falando sobre anestesia dissociativa. Vocês, a Ju se formou em 2007, o senhor se formou em 2004, 2003, igual eu. Depois você tirou o CRMV em 2004, provavelmente igual eu, porque o seu é 17-1... 669. 669, eu sou um 17136. Então a gente se formou ali, a gente estava na mesma fila, Ju. A gente foi pedir o CRMV, a gente estava na mesma fila. Na sua época de formação, se usava dissociativo? Vai, professor, conta aí como é que foi a sua primeira experiência com dissociativo. Minhas aulas de técnica cirúrgica foram todas com dissociativo. Era dissociativo para derrubar e depois um tio pental para complementar. Ah, é verdade, tinha tio pental. Hoje não Porque tem mais tio pental. a gente fazia técnica com animal vivo, né? Então você tinha que anestesiar, E o animal o tinha que paciente continuar tinha vivo. que continuar vivo até o final. No final você sacrificava e era ketamina, xilazina, tio pental e Na tua época da faculdade, fazia eutanásia depois? fazia. Ah, não, na minha não. A gente operava e tinha que doar o animal operado depois. É mesmo? A gente não podia sacrificar, Diferenciado. não. Não, sacrificava. Você já não teve isso, né? Não, a gente fazia campanha de castração de tutor mesmo. De tutor, né? Tinha que operar, sair Verdade, vivo. Sim. É. Tio pental tem hoje ainda? Não, é difícil achar. É tiletamina zolazepam, né? É o tio pental. Tem pentobarbital para Até o né? pentobarbital, os barbitúricos de forma geral hoje têm um acesso muito difícil. Acho que nem todo laboratório produz mais. Acho que o único barbitúrico que a gente encontra assim é o fenobarbital, né? Para manejo de paciente com convulsão. epilético. Mas aqueles que eram utilizados como anestésicos, né? Tio pental, pentobarbital, tiamilau, não acha. Tanto é que até pouco tempo atrás a gente costumava usar o tio pental para fazer eutanásia, né? Tem que fazer eutanásia, tem Não, tio então. pental. Hoje usa propofol. Você sabe que fazia muito tempo que eu não fazia eutanásia. Tem T61 mais? Então. Que é pentobarbital. Esse daí, eu nem sei se tem, eu não lembro da composição, eu sei Não. que o T61 é péssimo, né? pentobarbital. Não, então, eu fiz uma eutanásia a semana retrasada, que fazia muito pra Vânia, a mãe da Sabrina. E tinha uma cachorrinha com muitos problemas, enfim, precisava fazer eutanásia mesmo. E eu, cara, sei lá, uns 2 anos que eu não fazia eutanásia, mais 5 anos que eu não fazia eutanásia. E fiz com um propofol. Eu nunca tinha feito com propofol. Propofol, ketamina. E eu achei muito bom, assim. Anestesia. Muito bom, porque fiz o propofol, desci uma seringa de 20 numa cachorrinha pequena e depois já o cloreto, né? Potássio. E foi tranquilo, assim, foi muito, muito tranquilo. Mas o tema não é eutanásia, o tema é anestesia, porque a gente quer paciente vivo. A gente Esquece. Não, vamos depois voltar. foi pra eutanásia. Volta, a gente foi. Os anestesistas. A gente foi pro céu, professor, a gente foi pro céu. Porque anestesia, assim, você vai pro céu e depois você volta pra terra. Não, mas Complementando o que você perguntou da dissociativa na época da graduação, nas aulas de técnica cirúrgica a gente usava isso. Mas já quando eu estava na graduação, lá em 2000, 2001, no hospital o serviço de anestesia já trabalhava com anestesia inalatória. Claro que de uma forma não tão elaborada e moderna como a gente faz hoje, balanceada, né? Eram outros fármacos, a gente ainda usava muito tio pental para induzir. A Lotano era agente de manutenção. Não tinha muito essa questão da anestesia balanceada, fazendo esse monte de analgésicos que a gente faz hoje. A anestesia regional não era uma realidade como é hoje, né? As técnicas eram muito limitadas. eu tenho uma dúvida para E perguntar de lá pra para vocês. cá as coisas melhoraram muito.
Assim, a gente não está no teto, né? Assim, falta muito pro teto. Sempre vai faltar, mas a gente hoje está numa... Não, eu vejo vocês no teto, né? Hoje eu falo assim, não tem pra onde os caras irem. Mas deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, antes que eu esqueço. Não, é que veio a pergunta, esses dias a gente foi fazer uma cirurgia na faculdade e a anestesista usou lido endovenosa para poder fazer relaxamento e analgesia. Sim. Se eu tiver que fazer o bloqueio, depois de ter aplicado o lido endovenosa, eu vou ter aquela dose limite, o volume que eu tenho. Eu tenho dose tóxica. Sempre. Então, se eu usei endovenosa, eu tenho que evitar usar o bloqueio naquele volume. Na verdade, não é questão de evitar. Respeitando a dose. Você tem que respeitar as doses limites, né? Claro, dose tóxica. Dose tóxica. Só que é sempre importante respeitar o que a literatura recomenda de dose tóxica. Mas os animais, eles toleram, os cães particularmente, uma dose maior do que a literatura preconiza. Se eu fiz lidocaína endovenosa e eu vou fazer um bloqueio com BUP, tem alguma diferença ou não? Tem. Então, diferença não, assim, você tem associação. Não é que tem diferença. Imagina o seguinte, Renato, quando você faz anestésico local, você está fazendo um anestésico local que vai atuar por um mecanismo igual naquele animal. Não interessa se você usou lido e BUP. O que tem de diferente ali são as potências. A BUP é muito mais potente. Então, ao invés de você estar colocando lido e mais lido, você está colocando lido e BUP, que é muito mais potente. E você no efeito de toxicidade, você considera os dois em somatória? Tenta se considerar sempre os dois em somatórios, mas como eu falei, você tem uma margem que dá para trabalhar. Então, se você respeitar o que a literatura diz para você de dose limite por uso sistêmico e dose limite para uso infiltrativo, injetável, né, nos bloqueios, você consegue associar. São processos de... Eu fiquei pensando, na verdade eu vi isso. Com a lidocaína IV, você vai ter uma concentração plasmática muito mais rápida, só que uma depuração mais rápida. Sim, e com o que você faz infiltrando, você tem uma absorção mais lenta, só que a depuração também é mais longa. Mas dá para usar. A gente faz na rotina, associando o bloqueio regional, às vezes usando doses limites ali, que a gente pode empregar no bloqueio, e em paralelo uma infusão analgésica contendo lidocaína. Isso faz parte da rotina, dá pra usar a infusão. E com segurança, com tranquilidade. Legal. Mas usando as doses dentro daquilo que é preconizado na literatura, aí, sem exagerar. Pegou. Aí o seu bloqueio pegou? Pega. Não, ele pega, porque se você tiver avaliando o bloqueio muito e tiver executado ele corretamente... Se o cirurgião estiver lá e falando, olha, tá... Não, pega. Tá tudo bem aqui. Mas isso é uma questão até interessante, Juliana, porque assim, eu fiz um bloqueio. O bloqueio pegou. Eu não preciso fazer mais nada sistêmico, eu não preciso balancear minha anestesia geral, não preciso fazer infusão de nada. Não, aí é uma questão de quem está cozinhando ali, né? Eu vou ser bem honesto para você. Se eu fizer uma anestesia epidural, um exemplo, tá? Fazer uma anestesia epidural para um procedimento, sei lá, membro pélvico, períneo. Não, a gente fez várias juntas que você fazia epidural. É eficaz? Demais. Controla a dor de forma satisfatória? Plenamente. Só que se esse animal está em anestesia geral, associar fármacos juntos com o hipnótico, o anestésico inalatório, é benéfico. Você consegue reduzir a dose do hipnótico, você consegue trabalhar doses extremamente baixas dos fármacos por via sistêmica, e isso te garante uma boa estabilidade transoperatória, uma recuperação mais satisfatória, uma recuperação pós-operatória rápida. Então uma dexmedetomidina com bloqueio loco-regional, claro, para castrar um gato é perfeito. Obrigado, era isso que eu queria ouvir. Muito bom. Eu acho que... Vamos dizer assim, utilizados tá de outra forma. Eu gostei de colocar como... Mas eu adoro o professor Fernando Nola porque ele me faz me sentir bem às vezes. Você tá me enganando. Não, mas cara, a gente vive na era da anestesia balanceada e analgesia multimodal. Não, então, mas espera, essa era que você está vivendo, calma que eu vou te voltar assim para a realidade. A era é de quem está no top da anestesia, porque, cara, não é. A era é essa, Renato. A diferença é se você está querendo se enquadrar na situação ou não. Sim, então, mas vamos começar a enquadrar então os anestesistas nessa era. E isso eu acho que é um tema importante, porque tem muito anestesista que chega
no momento da anestesia, se forma, o cara vai lá, faz veterinária 5 anos, faz um curso de pós em anestesiologia e começa a ir pra rua fazer anestesia. Então a primeira coisa que o cara compra é o kit de anestesia inalatória, que é o kitzinho básico, aquele que eu brinco que é o narguilé, né? Eu vou falar mal de anestesia hoje, tá? Tá bom, pode falar. Não, porque uma anestesista fala mal, você pode falar mal de cirurgião também. E aí o cara compra o kitzinho do narguilé lá, do vaporizador, tá? O fluxômetro, que é muito simples, normalmente você faz com ventilação espontânea. E se o anestesista quer entrar na área, ele começa a comprar bombas de infusão, né? E aí as bombas de infusão realmente você percebe se o cara está preocupado em fazer essa anestesia multimodal, onde ele começa a associar vários tipos de analgésico junto, ou mesmo o bloqueio loco-regional, que nem a Ju comprou lá, o ultrassomzinho e tal. Então eu vejo que o anestesista, quando ele vem para um procedimento anestésico com várias ferramentas, é aquele anestesista que quer fazer uma anestesia um pouco mais top. Mas a gente vê que, mesmo assim, ainda tem muito anestesista que vai lá, faz uma DEX, faz um Propofol, entuba, liga o ISO e pau na máquina, vamos embora. Né? Vamos fazer isso. Quando liga o ISO, né? Porque ISO também é algo que... Não, mas usa, assim, normalmente usa, né? Usa na onde você vai, né, Ju? Assim, não é... Hoje eu tô falando da vida real, periferia. Eu conversei com o Vitor aqui semana passada, a gente teve 3 volantes. Depois assistam lá o podcast. Eu vou assistir. E vocês vão entender por que eu trouxe vocês na sequência. Porque semana passada eu entrevistei 3 cirurgiões volantes que vão pra rua, pra fazer cirurgia na rua. E o cara tá lá num pet shop, tá lá numa clínica e vem um anestesista. E eles estavam falando da realidade do anestesista. Que não é bem essa que a gente está conversando hoje aqui. A gente está falando de uma realidade de uma anestesia multimodal, com uso de diversos analgésicos, várias drogas e tal. A preocupação hoje do bloqueio loco-regional como um benefício para o paciente em relação à dor durante o procedimento ou mesmo conforto pós-operatório, que é fantástico, mas isso não é uma realidade ainda. Isso tá um pouco distante. É muito caro, né? Então, se for pensar preço, em né? ter uma ultrassom para fazer um bloqueio em algumas regiões, ter uma bomba de infusão. Eu fiz... eu vou te contar uma história rapidão. Você não, desculpa te cortar. Tudo bem. Ele vai falar mais que a gente. Não, é que eu preciso apresentar a Juliana. Eu não apresentei a Juliana para você. Eu vou apresentar a Juliana para você, professor. Eu comecei a operar em 2004, 2005. Lá para 2007, 2008... eu tinha anestesista volante que vinha na clínica para fazer cirurgias volantes, os procedimentos anestésicos. E aí chegou um momento que eu tinha um aparelho de anestesia inalatória fixo, o carrinho, lá na clínica. Só que eu estava sofrendo com o procedimento anestésico. Estava sofrendo. E aí você vai me entender que é um sofrimento. Aí eu fui fazer um curso com um professor de Jabuticabal sobre anestesia inalatória, que era em tese uma novidade na nossa época, né? Fiz o curso, foram 6 meses de final de semana, acho que era intercalado, final de semana sim ou não, 6 meses de curso. E nessa época a Juliana se formou e chegou para mim e falou assim, eu tô aqui, eu faço o que você precisar. Eu falei, Ju, eu preciso de alguém que faça a monitoração anestésica para mim. Eu tinha um Takaoka, um Samurai, lembra? Não, a gente começou no Oxigel. Não, era um Oxigel pequenininho, assim, pequenininho. Vaporizador o Universal. Eu falei, vamos lá, eu preciso de alguém aqui. Ventilava na mão, fazia o baraquinho. E comecei a orientar a Ju em cima do curso que eu fiz sobre anestesia inalatória. Então a Ju começou a anestesiar comigo. Ju, faz um pouco mais de Propofol. Ju, faz um... A gente nem conhecia fentanil. Eu gostava de clínica. Eu saí da faculdade e eu queria fazer clínica. Eu levei ela para o mau caminho. E aí eu levei ela para o centro cirúrgico. Ele operava e ele precisava de alguém que anestesiasse para ele, assim, alguém que ajudasse. E aí entra nessa questão assim, do protocolo anestésico, que a gente foi evoluindo o serviço de anestesia na clínica, porque eu já te falei isso, professor, se eu não fosse cirurgião eu ia ser anestesista, porque eu acho muito legal a anestesia, é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Fiz várias vezes epidural, bloqueio. Eu percebi, essa ketamina e 50 não, mas eu gosto, professor. Então, ainda bem que você foi mas não é que eu gosto né? de chocolate que eu vou gostar do chocolate sueco, igual você. Assim. Eu gosto da Copenhague brasileira. Ainda bem que você é um excelente cirurgião. A briga que foi quando eu fiz a especialização em anestésio, porque aí eu queria fazer os meus protocolos, as minhas doses. Não, ele não deixava. Ele não é assim. Mentira. Não é, né? Não vem não.
Só que na época que eu fiz o curso de anestesia, eu aprendi a fazer, por exemplo, bloqueio do plexo braquial sentindo o pulso da artéria. Braquial, Não é? Todo mundo aprendeu assim. Aprendeu assim. E se fazia muito mas isso. dá pra fazer as cegas então, ainda. mas eu não vejo hoje anestesista tentando fazer as cegas. Eu não faço bloqueio porque eu não tenho ultrassom. Entendeu? Antigamente você fazia as cegas. Mas eu acho que é o caminho natural, porque anestesia, Renato, querendo ou não, depende de tecnologia. Assim, anestesia de alto padrão, anestesia moderna, depende de tecnologia, de fármaco e de conhecimento, treinamento, técnica, curva de aprendizado, enfim. Sim. E quando a gente não tinha acesso a essas tecnologias, a gente ficava muito limitado, no sentido da quantidade de técnicas que a gente podia fazer e com uma taxa de sucesso muito baixa. Aí começam a aparecer as tecnologias, então estimulador de nervos, ultrassom. Estimulador de nervo é muito legal, né? E isso começa a melhorar a eficácia, a acurácia daquilo que a gente já fazia. E em paralelo, muitas outras técnicas vão sendo desenvolvidas. Se a gente pegar, não vou nem dizer os últimos 10 anos, se você pegar a literatura especializada nos últimos 10 anos e ver o que não surge de bloqueio que foi reinventado no sentido da técnica, com essas tecnologias, e novos bloqueios que nunca se fizeram, nunca se fez na medicina veterinária, hoje se faz, e coisas novas que estão em desenvolvimento. Então, a tecnologia permitiu que a gente desse um salto muito grande. Os fármacos mais modernos, de última geração, com antagonista, com melhor farmacocinética, outro salto. Sim. E claro, tem o que vai linkar tudo isso, que se você não tiver, não adianta nada você ter a tecnologia, o fármaco, que é o conhecimento, a experiência, a curva de aprendizado, né? E o anestesista, né? E o anestesista. E uma outra coisa que é muito importante, e as pessoas muitas vezes perguntam, né? Não sei se perguntam para a Ju, mas para mim perguntar que protocolo você usa em tal situação, que protocolo que você usa em determinados procedimentos. Depende, cara. A gente não anestesia o procedimento, a gente anestesia um paciente. Então depende do paciente para eu saber o que eu vou poder ou não fazer, o que vai ser melhor ou não e o que eu tenho capacidade de executar ou não. E isso depende, inclusive, isso pode ser mudado durante o procedimento. Pode ser mudado, pode ser que você vá com planejamento e chegue na hora, você veja que aquilo não é a melhor opção e você tem que tomar uma outra conduta, né? Conduzir o seu procedimento de outra forma. Então, o mais importante, né, quando eu penso assim em sucesso na anestesia, é você conhecer bem o paciente. Porque hoje a gente tem acesso à tecnologia, hoje a gente tem acesso a fármaco, o conhecimento também está super acessível, basta você buscar, só que você tem que entender bem quem é o seu paciente e quais são as necessidades. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O que para você é sucesso na anestesia? É até engraçado, porque eu comecei a montar uma palestra que pediram para eu dar de anestesia no paciente diabético. E que em algum momento vai ser a maior decepção. Porque eu acho que muita gente vai estar lá esperando eu falar, você tem que fazer isso na pré-medicação, induzir com isso, manter com isso. E não tem isso, cara. A gente tem ali uns 10 fármacos que a gente mais usa na anestesia e que para esse paciente você pode combinar da forma que você quiser, mas quem é esse paciente? Porque o diabético nunca é o diabético, é o diabético, mas ele tem cardiopatia, ele tem nefropatia, ele tem não sei o que hepatia, e o tempo ele está compensado, ele não está compensado, o procedimento é A, é B ou C. Sim. Você tem habilidade para executar a técnica A, B, C, então, tipo... E você acha que o cirurgião, o que vai ser feito de procedimento, muda para você a conduta? Por exemplo, eu costumo operar para um cirurgião que dói a cirurgia, ou o outro não é tão... Muda a sua conduta anestésica? Ou você faz meio que uma... Eu acho que... vamos pensar assim, para o mesmo procedimento, cirurgiões diferentes. TPLO, a sua estratégia para TPLO é a mesma para todo mundo? A minha estratégia hoje é a mesma para todo mundo, né? É a mesma? Ju, você, porque eu sou anestesio para cirurgião bom. Vamos lá. Eu sou anestesio para cirurgião bom. Mais ortopédicas, vai pensar em fazer bloqueio. Tá. Né?
Tem que pegar talvez alguma outra cirurgia. Alguma outra procedimento. Não, mas por exemplo, castração com você. Não é castração de fêmea ali. Não, de macho a dexmedetomia já coloca. Então, de fêmea não dá nem tempo de induzir, mas né? Mas é uma castração de fêmea, sim. que tô entubando, você já tá castrando, já acabou antes de... Sim, é rápido, o procedimento é rápido. Então, é um procedimento rápido. Pensaria em fazer uma peridural, sei lá, com você castrando? Não. Não, porque é muito rápido. Tá, né? entendi. Mas talvez pegar um cirurgião mais inexperiente, que demora, que vai fazer uma linha alba, uma cachorro obesa, enfim. Você optaria em fazer uma peridural? Seria uma opção. Entendi. Né? Eu vejo muitas vezes que essa interação anestesista-cirurgião, ela vai aproximando no sucesso da técnica. Você estava falando de sucesso. O meu sucesso é conhecer o paciente. E a sensação que eu tenho é assim, o sucesso do anestesista muitas vezes envolve o conhecimento do paciente, óbvio, mas do cirurgião também. Ele tem que conhecer o cirurgião. Como é que esse cara opera? Então, a intimidade, né, essa questão de trabalhar em equipe, né, você ter uma equipe que está alinhada facilita muito. Mas eu digo que conhecer o paciente é fundamental para você fazer o planejamento. Aí você me perguntou se eu faço uma condução diferente, às vezes, de um para o outro. É muito difícil, Renato, porque quando eu faço o meu planejamento, eu sempre tento colocar o melhor planejamento possível para aquele paciente. Então, seja um cirurgião extremamente hábil, que opere bem e rápido, ou seja um que não tenha tanta destreza e demore um pouco mais, seja um pouco mais grosseiro, eu sei que o resultado final vai ser muito parecido. É claro que, pensando em evolução, em recuperação e nas vantagens de você ter um procedimento mais curto, é muito melhor. Mais rápido. Mas eu não mudo muito nesse sentido. O que eu mudo às vezes é assim, eu vou fazer isso aconteceu recentemente assim, num passado próximo. Foi anestesiar uma uretrostomia, por exemplo. Para a uretrostomia, né, peniana ali, no cão, uma epidural vai bem. Mas na infraestrutura do local que eu estava, com o suporte pós-operatório que eu sabia que eu tinha, aquela não era a melhor opção para o momento. Caramba, você a melhor opção era eu trabalhar com analgesia sistêmica, fazer uma boa analgesia, dando conforto no trans para o pós-operatório, e abortei a anestesia regional. A anestesia regional hoje, né, na anestesiologia moderna, ela sempre deve ser considerada, independente do procedimento ortopédico, oftalmológico, odontológico, que você vai fazer. Até como só analgesia. Ela deve ser considerada sempre, ela é a base da analgesia, né? As técnicas de anestesia loco-regional dão muita segurança, estabilidade para o procedimento, controle de dor, mas nem sempre você vai conseguir executar. Às vezes porque você não tem curva de aprendizado ou recurso para executar a técnica, ou porque você pode fazer e não dar certo, ou porque aconteceu uma situação dessa. É melhor não fazer. Entendi. Né? Uma vez eu li um livro que falava sobre o uso da xilazina como peridural. Não sei se chegaram a ver esse tipo de... Se usava, na minha época se usava. Aplicava xilazina como epidural. Epidural, você imagina assim como o espaço epidural como uma grande lixeira. E se você for na literatura, é sério, tudo que você imaginar vai ter lá. Morfina, xilazina, opioide, ketamina, como que chama? É um negócio que usa pra matar pulga, que eu não lembro o nome. Fipronil. Não. Pô, matar pulga, né? Epidural. Tipo esses botox assim. Sei. Já tem tudo que você procurar epidural, vai ter alguém que testou alguma coisa lá. Caramba, sério mesmo? Cuspe não. Mas, cara, vai. Que epidural é essa lixeirona? O próprio xilazina. Epidural é uma lixeira. É mesmo? Em grandes animais... Não, ele fala. Em grandes animais, se usa muito, né? Alfa-2, epidural. A gente pode usar também. Mas isso é uma percepção minha, uma opinião minha. Epidural, em pequenos animais, porque a gente faz, é anestésico local e opioide. E entenda-se por opioide, morfina. Final. Acabou. Essa é a atualização. Não inventa balaca, não fica inventando coisa, meu Deus do céu. Não, mas tem as peridurais agora com corticoide, né?
Aí não pra... Ah, não, mas aí é fazer corticoide, mas às aí vezes faz de com depósito, dexametasona ou depomedrol. Não, faz aquelas aplicações de depomedrol epidural para paciente com caldequina. Não, mas aí é outra coisa, é terapêutico. Analgesia anti-inflamatória. É terapêutico. Seria uma técnica de infiltração. Não para anestesia. Tá falando no cenário da anestesia cirúrgica mesmo, né? Não, aqui no cenário da anestesia cirúrgica, muitos anestesistas buscam o que você falou. Eu quero uma boa analgesia pós-operatório. Eu quero que meu paciente fique as primeiras 12 ou 24 horas confortável com o procedimento cirúrgico. Isso é uma preocupação normalmente do anestesista no transoperatório. A anestesia moderna prevê o seguinte, Renato. Tentar usar, sempre que possível, anestesia regional, reduzir o consumo de opioides e fazer trabalhar estratégias de recuperação melhorada, recuperação rápida no pós-operatório. É o que eles chamam de ERAS, né? Enhanced Recovery After Surgery. Então, uma recuperação melhorada após a cirurgia, com menor consumo de opioides, se beneficiando mais das técnicas de anestesia regional. Por que o menor consumo de opioides? Qual que é a opioide é maravilhoso para trabalhador, para tratador. Mas os opioides têm uma série de efeitos adversos ou colaterais que podem ser deletérios ou não benéficos para o paciente. Então, o opioide, a gente sabe, embora do ponto de vista clínico isso tem que ser melhor compreendido, tá? Mas o opioide tem potencial imunossupressor. Opioide pode gerar tolerância e analgesia, opioide gera constipação, opioide pode deprimir a função ventilatória e isso prejudica a respiração, pode fazer com que a recuperação pós-anestésica seja prolongada, mas vamos considerar situações onde você realmente usou uma carga muito grande de opioide para tentar controlar a dor transoperatória. Então, há uma tendência, né, há um esforço dentro da anestesiologia moderna para você reduzir o consumo de opioide. Não significa que a gente precise tentar sempre fazer a anestesia livre de opioides, mas reduzir o consumo traz benefícios para o paciente. É claro que naquele paciente onde você muitas vezes não tem margem no seu planejamento para tirar o opioide e promover uma analgesia satisfatória, você não vai tirar. Entendi. Se precisar, você vai usar o opioide à torta e à direita. Mas sempre que der, a gente vai reduzindo. Eu passei o momento, assim, na minha carreira, eu tive um momento do uso do fentanil. Assim, eu lembro quando o fentanil entrou na clínica, bateu lá na porta com um anestesista que chamava Reinaldo, figuraço, cara antigão da anestesia. Lembra do Reinaldo? Que foi na clínica algumas vezes. E ele falava pra mim, cara, depois que você começar a usar fentanil, você vai acabar com metade do seu consumo do resto aí dos anestésicos. E a gente de fato começou, e foi uma curva de aprendizado do uso do fentanil, inclusive do aprendizado ao uso do fentanil. Sim. E eu vi que com o tempo o fentanil ele foi sendo podado, assim, porque teve uma época que se usava muito fentanil, e aí depois começou a se diminuir o consumo de fentanil. Não, usa. Não, eu uso no meu dia a dia, nas minhas estratégias de analgesia sistêmica. Mas é diferente. Mas diferente, com uma abordagem diferente. A gente tem que considerar o seguinte, cara, quando eu comecei a fazer anestesia inalatória, tipo, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, a anestesia inalatória era anestesia inalatória. Tipo, induz, intuba, põe no ISO, no alotano. Na época era alotano, professor. Pautora. Era éter, na verdade. Depois o que você faz? Terminou? Você fecha, aí o paciente volta, né, excitando, volta com dor, e aí você faz os analgésicos que você acha que precisa. Aí, naquele comecinho dos anos 2000, começa a surgir esse negócio do fentanil. Sim. Vamos fazer um fentanilzinho no transoperatório. Não tinha esse negócio de infusão bomba, era na mãozinha ali, né? Diluía na seringa. E vai fazendo aqueles bolos intermitentes que isso vai melhorar o controle da dor. Vai reduzir o consumo, né, do isoflurano. E a gente ficava encantado porque ia reduzir o consumo, né? Eu ia gastar menos. Você tinha que pensar no paciente, né? Cara, o paciente vai sentir menos dor, a anestesia vai ser... Não, tô preocupado que vai gastar menos. Mas tudo bem, era uma vantagem, era uma condição colateral. E isso foi melhorando. Agora, cara, o fentanil, ele tem o mérito dele, cara. E assim, nossa, o fentanil chegou pra gente nos anos 2000, né? 2000 cara, o fentanil 2008, surgiu em 1968, cara. E foi o que revolucionou a cirurgia, né? Sim. Grandes procedimentos, tipo cirurgia cardíaca, até lá, era algo muito limitado, porque você tinha que entupir o paciente de hipnótico
para fazer um procedimento num paciente que já tinha uma doença de base importante, ele sucumbia e morria. Aí você entra com opioide, com fentanil, né, altamente potente, que tem uma meia-vida relativamente mais curta, uma baita analgesia, e isso permite que pacientes mais graves e mais complexos sejam submetidos a procedimentos mais complexos. Só que isso demorou muito para chegar para a gente. E hoje a gente tem acesso não só a fentanil, mas uma série de outros opioides e... É que muito veterinário novo, principalmente o pessoal está começando, às vezes eles confundem um pouco a anestesia da analgesia, né? Fica um pouco confuso isso, assim. Eu vejo que tem muito... Estão de mão dadas. Sempre juntos, né? O anestesista, ele anda com uma mão na anestesia e outra mão no analgésico. A anestesia é perda de somestesia, né? Você perde tudo quanto é tipo de sensibilidade. Não necessariamente significa que a analgesia foi realizada. Então não existe uma boa anestesia sem... Mas o gato que eu operei não sentiu dor não, viu? Ele ficou bem, cara. Você fez o bloqueio, né? Ô, professor, mas, cara, é muito interessante. Eu lembro que eu assisti uma palestra sua na faculdade que você falava da anestesia livre de opioides, aquilo me encantou bastante. Falei, cara, como tá longe, né? E essa distância que eu acho que é uma coisa que muitas vezes eu me espelho em você nisso, porque por incrível que pareça, muitas vezes eu entro num centro cirúrgico e falo assim, gente, eu preciso de um bisturi elétrico para fazer as cirurgias hoje, atuais, tal, que você estava falando de tecnologia. E a Ju me acompanha, a Ju também gosta de tecnologia, né, bastante. E muitas vezes a gente vê que essa tecnologia não chegou, que você estava falando assim, não, mas a medicina veterinária hoje já absorve isso. Porra, eu tive que dar um passo para trás para poder enxergar isso e ver que não é todo mundo que vê dessa forma. Que a realidade de mercado, inclusive, hoje, que se tem, eu estou falando do mercado como um todo, né? Não estou falando de mercado nos lugares mais referências, vai. Mas o mercado, muitas vezes, ele não enxerga assim, ele vai acabar entrando num procedimento sem tanta tecnologia, onde o material cirúrgico ele é lá porta-agulha, tesoura, pinça, bisturi. Mais elementar, né? Resolve, né? Professor, vai lá, cirurgião, resolve. Mesmo material de sutura, cara, é raro ver um cirurgião hoje usando material de sutura de boa qualidade. E muitas vezes quando a gente fala numa evolução da medicina veterinária, vendo vocês, né, o professor principalmente, que é uma pessoa que eu acho incrível na questão técnica e evolução de técnica, né, porque o Zanoni sempre vem com todas essas aulas, eu acho incrível, é um professor, né, não tem, é o mestre. Só que a gente vê que assim, a gente precisa falar isso e mostrar isso pra galera vir. Falando, vamos lá, que tem coisa para crescer, né? Tem que evoluir. Vamos incentivar. Tecnologia realmente custa, né? Você tem que fazer o investimento e... Qual que foi o seu maior investimento, assim, que você falou, vou investir num negócio caro? Sem contar o seu carro zero, que eu lembro que você comprou lá aqui. Não, mas o carro zero já tá bem velho já. Cara, assim... O meu primeiro grande investimento foi um monitor melhor, mas isso ainda eu fazia o beabá da anestesia geral, não me preocupava com nada muito diferenciado. Aí depois eu investi num estimulador de nervos periféricos. Isso eu conheci. Mas isso faz 7 anos. E assim, um baita neuroestimulador, tal. Na época custou quase R$7.000. Paciência. Fiz. Sabia que eu não ia ter um retorno tão rápido daquilo, mas eu precisava dar aquele passo. Aí logo na sequência investi no ultrassom, depois troquei 2 vezes esse ultrassom, né? Fiz uns upgrades, melhorando a tecnologia do ultrassom e terminei nisso, né? Hoje, assim, investimento pessoal em equipamento meu. Sim. Porque como eu fico a maior parte do tempo... Bomba de infusão, essas coisas. E as bombas de infusão, claro. E bomba de infusão, assim, em algum momento eu adquiri uma, porque eu queria fazer esses fármacos analgésicos de forma um pouco mais controlada no transoperatório. Só que com o tempo você vê que uma não é bom. Uma te ajuda. Sim. É melhor que nenhuma, mas não é bom. Então hoje eu tô com 5. 5 bons. Não, assim, que é pra facilitar um pouco a situação. É tipo aquela... Cara, e assim, pode parecer que você fala, 5 bombas, é exagero. Cara, não é. Hoje mesmo a gente tava anestesiando um paciente no hospital,
eu tinha 4 bombas de infusão trabalhando em paralelo. Uma estava com a fluido, a outra tinha propofol, a outra tinha um analgésico, a outra tinha outro analgésico. E segue a vida. E se precisar de um vasoativo, vai ter outra bomba. E você vai colocando... Que é o que facilita, é o que te dá precisão. Entendi. Aí se eu não tiver, eu vou fazer como? Eu vou puxar, vou diluir, vou ficar contando gotinha, vai ficar aquele negócio impreciso, eu vou me estressar. Tem um custo. Lógico. Mas a hora que você vê o benefício que isso te traz, a qualidade, o resultado, você vê que valeu a pena. Vale a pena investir. E assim, tem que investir. O que às vezes limita, o que eu acho, é o fato de que tá dando certo. Eu não tenho a bomba. Mas tá indo, né? Tá dando certo. Eu tenho um porta-agulha, uma tesoura e 2 pinças. Tá dando certo, tô conseguindo. Tô fazendo. Tem aquele bisturizinho, sabe, que é o ferrinho de solda ali? Sim. Mas tá dando certo, tá cauterizando, cautério. Não é ferro de solda, é o negócio de queimar madeira, pirógrafo. O piro tá funcionando, sabe? Na veterinária eu vejo que ainda tem muito disso, tá dando certo. Tá dando certo. Em todo lugar também dá para cobrar um valor que cobriria o Mas eu acho que, mas de verdade, Ju, né? eu assim, hoje eu consigo precificar minha anestesia um pouco melhor. Eu acho que ainda assim está longe do valor que ela merece pela quantidade de serviço. Quem chama, eu digo assim, pra gente que fica sempre dentro da clínica, tem uma estrutura, o nosso investimento foi em estrutura. Uhum. É muito mais fácil dizer, né? Não, o que eu vejo... Mas para quem acaba de se formar, que começa a fazer uma anestesia volante, por exemplo, vai para lugar mais afastado, aí também depende, acho que não só dos tutores, mas quem chama o anestesista. Eu ouço várias histórias assim de colegas anestesistas próximos que investiram, que compraram aparelho de anestesia com vaporizador calibrado, que tem bomba de infusão, que querem comprar um ultrassom. E aí, às vezes, o próprio veterinário que chama o anestesista fala, mas o seu valor está muito alto, vou chamar o amigo ali que cobra mais barato e que o paciente vai sobreviver. Mas cabe, acho que, aos próprios anestesistas tentarem mudar um pouco essa situação. E realmente é isso que acontece. Mas você acha que tá dando certo com o outro, porque na visão, às vezes, de quem contrata o serviço, é assim, qual que é o papel da anestesista? É pôr para dormir e pôr para acordar. Você recebeu o paciente vivo, entregou vivo, tá ótimo, não interessa como foi o trans, como ele está se sentindo naquele momento e como ele vai evoluir. E como vai recuperar. Como a gente vai mudar isso na cabeça das pessoas? Eu não tenho mais resposta. O grande problema, eu acho que quem contrata o anestesista não é o tutor, né? Porque se o tutor pudesse conversar com o anestesista, assim como o tutor conversa com o cirurgião, é você que vai operar o joelho ou a coluna do meu cachorro, ou um tumor abdominal, ou enfim, Renato, etc. Mas só uma pausa. Mas é aí que tá. O contratante do cirurgião, ele quer o melhor cirurgião. Ele não vai criticar teu preço. Porque ele não quer ter problema relativo à tua cirurgia. Mas para anestesia, para ele, vai dormir, vai acordar, você faz, eu faço, outro faz, dar uma injeção. Então tá tudo bem. Se o bicho vai evoluir mal, se daqui uma semana ele vai morrer por conta de uma consequência relacionada à anestesia, morreu tanto porque tinha que morrer. O importante é que a cirurgia não deu problema. Não, normalmente... E os tutores acho que nem entendem, assim. Eu vejo lá na clínica que muitas vezes eu levo até o centro cirúrgico para mostrar. Tem muita gente que pede desconto, fala, mas não dá para baixar um pouco o valor da anestesia? Mas muitas vezes não pede o desconto na cirurgia. Quem eu vejo que fecha o anestesista é o cirurgião. O cirurgião é o cara que vai falar assim, eu quero o anestesista tal. E quando a gente mostra a estrutura, para a pessoa é assim, não tem o conhecimento para ver, falar, poxa, esse aparelho de anestesia é legal. E na real, o que acontece, professor? O que eu vejo hoje é um volume enorme de clínicas 24 horas, hospitais que você vê, aí você tá vendo, a veterinária tá bombando, né? Todo mundo que chega para mim, você é veterinário, você tá bombando, o mercado tá ótimo, tá rachando, tá ficando rico, milionário, acho que todo mundo fala isso. Os veterinários, você deve ouvir isso toda hora, ainda mais sendo anestesista, né? Mas eu vejo assim, o cara monta um hospital.
Aí você vai no centro cirúrgico dele, o que tem? Uma mesa. Esse é o centro. Esse é o centro cirúrgico. Aí o anestesista traz o aparelho de anestesista, o cirurgião traz as coisas de cirurgia. Cara, tecnologia. E aí, assim, claro que pro dono da clínica, o cara fala assim, eu quero fazer uma... Vou colocar uma TPLO, vai, que todo mundo faz TPLO hoje, é uma cirurgia muito comum. Quero fazer uma TPLO. Qual que é o ticket médio de uma TPLO? Vamos colocar 7 mil, 6 mil. Quanto que você vê aí no mercado? Eu vejo uma média de 6, 7 mil, uma TPLO. Com tudo, anestesia, cirurgia... Talvez uma internação e tal. Pode ser, velho, de 5, 7. De 5 a 7, Aí o dono da clínica, o cara que montou o hospital e quer ver o dinheiro dele de volta, ele fala assim, vou contratar um cirurgião. Aí ele chama o cirurgião, quanto que você me cobra uma TPLO? Tem cara que cobra 700, tem cara que cobra R$3.500. Mas ele vai querer o de 3,5 porque ele não quer dor de cabeça, ele quer o osso no lugar e o paciente pisando. Ele não vai chamar de 700. Não vai. Não, essa é a visão do anestesista. Agora, tem um anestesista de 1.000 e tem o de 300. Os dois põem pra dormir e pra acordar, Juliana? Então vai chamar de 300. É bem assim. É uma realidade triste, cara, mas que ainda acontece. Mais uma coisa eu te garanto. Sim. O cirurgião, que é bom cirurgião, não, ele não vai se meter nessa roubada. Não vai. Ele vai buscar o melhor porque ele está comprometido com o resultado. Ele quer o resultado não só da cirurgia, mas de todo o perioperatório. Ele quer que o paciente entre bem e saia melhor ainda. Ou se entrou mal, que saia bem. É isso. Eu acho que o cirurgião ele é focado no processo como um todo. E isso é legal mesmo. Eu acho que quando o cirurgião pode optar... Cirurgião. Não, quando você pode optar, porque é o que você falou. O anestesista o cara te chama, fala assim, ô professor, eu te conheci e tal, eu quero que você venha anestesiar um caso aqui. Aí você chega lá, você não conhece cirurgião, você já deve ter passado por essas. Sim. Não necessariamente é o bom cirurgião que está lá, às vezes você pega lá um cara que está aprendendo, está começando e tal. O cirurgião preocupado, ele é preocupado com o todo, e ele começa realmente a tentar fazer... ali dentro do estabelecimento onde ele está trabalhando uma filosofia. Olha, eu preciso de um anestesista que se preocupe com boa analgesia, para eu ter um resultado bom no meu paciente. Tanto é que funciona assim que não é à toa que a gente investiu em anestesia na clínica, porque uma das coisas que mais me preocupava, o que era? Era o transe pós-operatório do meu paciente. Eu via que a anestesia estava 100% relacionada a isso. E a gente acabou fazendo investimento em tecnologia, tive que buscar a tecnologia. É caro mesmo, não é barato. Eu acho que um dos maiores investimentos no centro cirúrgico hoje está relacionado à monitoração anestésica e o carrinho, né? A estação de anestesia é o maior investimento que você faz, né? É praticamente uma boa estação de anestesia. Sim. E não é todo lugar que quer fazer, porque hoje na veterinária se vende ainda que o aparelho de anestesia ela pode ser... Não, na verdade o tutor ele chega, mas doutor, é anestesia de cheirinho ou é anestesia de injeção? Cara, até hoje, professor, até hoje... Você sabe que isso é um problema, cara. É um desafio diário esse negócio. Mas a anestesia de cheirinho... Sim. Porque, cara, tem situações que a anestesia inalatória não é a melhor opção para o paciente. Não é, lógico. E aí, como que você vai falar para aquele cara assim, ó, a gente não vai fazer anestesia inalatória. Ele vai ser entubado, ele vai estar ventilado, ele vai ter assistência. Eu já tentei explicar. Cara, às vezes eu pego esses pacientes de cirurgia pulmonar para explicar... Mas pensa bem, você tá aqui, ó, a gente tá numa mesa redonda de anestesia. Eu, como cirurgião, normalmente sou eu que fecho o procedimento cirúrgico. E o tutor chega para mim e fala assim... A anestesia, ela é de cheirinho ou ela é aquela de injeção? Aí eu já percebo... com anestesista. Aí, isso. Aí eu falo, normalmente assim, olha, eu opto pelo bom anestesista. E o anestesista vai definir qual a melhor técnica. Mas essa cultura da anestesia inalatória, ser anestesia de cheirinho, é algo que ainda é muito presente na sociedade. Então vocês estão aqui para poder falar um pouco mais sobre anestesia de cheirinho. Tem muito lugar que ainda se faz a dissociativa. Fora dos grandes centros ainda se usa muito a dissociativa. É que parece que existem só duas coisas, né? Tem a anestesia de injeção, que é a dissociativa, e tem a anestesia de cheirinho, que é inalatória. E acabou nisso. Então, toda vez que você fala, eu não estou fazendo anestesia inalatória, você está fazendo a outra, que é aquela que o paciente vai morrer. Que vai morrer perigosa. Mas não é assim, calma. Tem técnicas e técnicas. Então, a melhor anestesia é aquela que o anestesista, bem preparado, vai definir para o paciente. Só que para escolher a melhor conduta e a melhor técnica, ele precisa conhecer o bendito do paciente, que é o que eu bato a tecla, né? Eu bato que normalmente ele conhece no dia da cirurgia. O cara tem que conhecer. Esse é o meu maior incômodo hoje.
E muitas ainda vezes mais quando eu as sou chamado. informações nem chegam. Você descobre quando termina que tinha doença endócrina. Ainda mais quando eu vou anestesiar fora para alguém que eu não conheço, eu tento buscar o quanto antes informações do paciente, quem é, exame físico, histórico clínico, se tem comorbidade, o que tem de exame. Se eu achar que precisa de alguma coisa adicional de informação, eu peço, porque é a pior coisa. E você gosta de conversar com o tutor antes da cirurgia? Adoro. Você gosta de chegar lá? Eu prefiro, eu quero. Assim, quando eu fazer uma consultinha antes da anestesia, perguntar se está em jejum mesmo. Eu vou contar a minha realidade hoje, onde eu mais anestesio fora da universidade. Né? Às vezes é quando eu vou anestesiar um paciente da Camila. Sim, então, tem um paciente da Camila, oncológico, que a gente aluga o centro cirúrgico e vai lá fazer. E assim, como eu estou em contato direto com a Camila, a gente vai alinhando pós-operatório. Ela me passa as informações, vê exame. Às vezes eu tenho acesso a esses exames e informações 1 semana, 10, 2 semanas antes do que foi agendada a cirurgia. Sim. Então eu tenho tempo para estudar o caso, planejar o procedimento e chegar lá e realizar com tranquilidade. E aí no dia eu faço questão de ir lá, conversar com o tutor, expor para ele como que vai ser a condução dentro da anestesia, a gente conversa de risco, e eu acho que essa parte de conversar de risco é muito importante, porque o cliente e o tutor, eles não se importam de pagar o valor do cirurgião, mas o medo dele é da anestesia. Sim. E tudo bem, existem riscos anestésicos, riscos perioperatórios, para qualquer que seja o procedimento, para qualquer que seja o paciente. E é legal conversar disso com o tutor para entender se ele está ciente de que o procedimento envolve riscos e às vezes aquele paciente é um paciente que tem comorbidade, que tem um estado físico mais deteriorado e que o risco é maior. Isso tem que ser exposto. Porém, conhecendo bem o paciente, a gente consegue trabalhar uma estratégia extremamente segura. Então é por isso que eu gosto de conversar com o tutor. Para expor para ele que existe um risco, Sim. que às vezes aquele paciente está dentro de uma categoria onde o risco é maior, mas que a gente está entrando com segurança, conhecendo ele e que a expectativa é muito boa. Vou defender um pouco os tutores aqui, porque assim, tem muito tutor que assiste o podcast, enfim. Não que acontece? Nenhum tutor. Não, mas o que acontece? Às vezes você fala assim, o tutor ele confia no cirurgião, mas ele tem medo da anestesia. Só que o que acontece? Qual que é a sensação que eu tenho quando eu estou fechando uma cirurgia? A pessoa acaba confiando tanto no cirurgião que ele sabe que se o cirurgião vai submeter o paciente a uma anestesia, ele confia no anestesista. Sim. Então essa confiança do cirurgião no anestesista é algo como se fosse pré-existente para o tutor. Olha, se eu estou escolhendo o professor como cirurgião, ele confia no anestesista. Então assim, eu até posso conhecer anestesista, mas eu confio no cirurgião, porque o cirurgião está confiando no anestesista. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, que essa relação não existe. Mas quando existe, eu acho que torna o procedimento, principalmente quando existe essa interação cirurgião-anestesista, torna o procedimento muito mais fluido, muito mais seguro e muito mais saudável para o tutor, para o paciente, para o anestesista. É que na estrutura da clínica, né, do hospital, isso é mais fácil. Você tem as equipes já pré-definidas, né, trabalhando, mas agora no volante é difícil, né? Não, mas no volante o cirurgião ele pode se posicionar. Quem que vai anestesiar meu paciente? Não é a realidade na maioria das vezes, né? Eu tenho amigos que são cirurgiões excelentes e que na grande maioria das vezes ele não sabe quem vai anestesiar ou descobre na hora, enfim. E em algumas vezes eles têm a liberdade, o próprio contratante fala, você tem algum anestesista para trazer? Pô, tenho. Sim. Aí, isso claro é muito que ele bom. Vai chamar. Inclusive eu acho que é uma recomendação, traz mais né? Segurança. Para quem tá vendo às vezes o podcast, isso aparece para um monte de gente. É legal o tutor chegar para o cirurgião e falar assim, quem que vai anestesiar o procedimento? Você conhece o anestesista? Eu acho bacana ter essa relação. A gente tem casos que os tutores, eles escolhem. Tem, mas eu acho que tem muito tutor que ele é convencido pelo dono do estabelecimento, muitas vezes. E quem escolhe a equipe, muitas vezes até por custo, é o dono do estabelecimento. E às vezes o tutor ele confia no estabelecimento. Então essa relação ela fica meio perdida. E acontece o que o professor falou. Às vezes o anestesista chega e fala, quem que eu vou anestesiar hoje? É o fulano, eu não sei quem é, eu não sei o caso, eu não sei se é tumor, se é alguma coisa séria, se é alguma coisa grave.
E eu acho que falta na rotina, Renato, uma avaliação pré-anestésica de verdade feita com anestesista, como se fosse uma consulta pré-anestésica. Isso. Lá no hospital em Guarulhos, por exemplo, isso faz parte da realidade, porque como a gente tem os residentes, todo paciente que vai para cirurgia ou que vai ser agendado uma sedação, ele faz uma avaliação pré-anestésica antes, que a gente chama de checklist. Então, o anestesista vai lá, examina o paciente, conversa com o tutor, explica de risco, colhe as informações adicionais, passa as orientações pré-anestésicas e agenda o procedimento. Então, isso esse é o cenário mundos. ideal. Esse é o cenário ideal. Estou marcando uma cirurgia, agora, sei lá, você vai fazer a consulta com o anestesista ou o anestesista vai entrar em contato, você vai entrar em contato com o anestesista e ele vai buscar as informações adicionais, vai esclarecer as suas dúvidas e vai deixar alinhado tudo que é necessário para que o procedimento seja conduzido. Eu acho que muitas vezes isso é importante até o tutor ter a consciência. Porque tem muitas vezes o tutor chega... Eu já tive, por exemplo, paciente meu, tutor da clínica, que chega para mim e fala assim: poxa, mas eu passei em consulta com o seu clínico geral, falou que meu animal estava claudicando. E aí, por que ele pediu para eu vir com o ortopedista se ele não é capaz de olhar o procedimento, aqui o que está acontecendo, se é cirúrgico ou não é cirúrgico? Então, não. Se ele fosse capaz, ele seria um ortopedista, ele não seria um clínico geral. Né? E a pessoa fica: não, mas eu vou ter que pagar outra consulta? Então, normalmente existe uma evolução, né? E às vezes o tutor ele meio que se opõe: não, mas eu não quero gastar tanto, eu não quero pagar essa consulta. Uma coisa que a gente conversa com o Marco, seria fantástico todo paciente cirúrgico passar por uma consulta pré-anestésica, porque daí o anestesista ele interage, ele conversa com o tutor. Muitas vezes quem faz o protocolo, inclusive de prescrição pós-operatória, é o anestesista. A gente sabe, muitas vezes é o anestesista mesmo que vai lá: olha, eu acho bom usar tal analgésico, vou fazer a receita aqui. E essa interação, às vezes o próprio tutor ele fica meio inibido em passar, né? Então é importante o tutor entender que essa conexão, esse número de profissionais trabalhando em prol animal, é importante que ele tenha esse entendimento, porque às vezes na cabeça dele ele fala: não, mas eu estou confiando no fulano, mas às vezes o fulano não é a pessoa que vai resolver o problema todo, né? Então é interessante o tutor também ter a consciência, porque às vezes o pessoal está assistindo e fala assim: não, mas eu confio, mas o meu veterinário ele é o cirurgião? Não. Ele é o anestesista? Não. Então peraí, então eu preciso passar numa consulta com o cirurgião, com o anestesista talvez, antes do procedimento cirúrgico, para poder ter a noção de tudo que vai acontecer. Isso, para mim, como cirurgião, é muito importante, até na própria clínica. Às vezes os veterinários querem marcar um procedimento cirúrgico. Marquei uma cirurgia tal para você. Eu falei: mas eu não avaliei. Não, mas eu marquei, porque eu acho que é tal coisa. Mas, cara, é importante eu avaliar. Né? Porque eu quero avaliar o paciente, eu quero conversar com o tutor, olho no olho. Teve cirurgia, por exemplo, que eu chamei a Ju. Falei: Ju, vou fazer uma adrenalectomia, eu quero que você venha, eu não quero o Marco, que é um puta anestesista, mas a Ju já tem mais experiência. Então, assim, a gente escolhe dentro da nossa equipe o melhor para o paciente. E isso é numa consulta, muitas vezes não é com o clínico geral. Então, falta, eu acho, que essa conexão do anestesista com a clínica, que acabou, principalmente no serviço volante, se perdendo. Na clínica, que a gente, que nem a Ju, que atua na clínica, ela consegue sim chegar e falar: olha, sou eu que vou anestesiar, sou eu que vou fazer isso, sou eu que vou te entregar, né, Ju? Dá para fazer. Que aí eu faço vários passos. No volante a coisa meio que se perde, e aí as coisas podem acontecer, né? Podem complicar. E é ruim, cara, porque às vezes péssimo. Quantos anestesistas eu já vi chegando para realizar o procedimento e tendo que às vezes abortar porque não tem condição, não dá. Uma vez eu recebi um paciente que veio Você tem que conhecer antes. De Minas, veio para operar a coluna. O paciente veio de Minas, pegou um avião, veio de Minas operar a coluna. Aí chegou lá a cachorrinha, uma senhorinha gordinha, assim, bem andando devagarzinho, assim, bastante dor. Aí a tutora: não, eu vim lá de Minas porque eu já quero resolver de uma vez, já quero operar a coluna dela hoje, então quero que você olhe ela hoje. Aí eu olhei a cachorra, aquela língua meio roxa. Falei: o que aconteceu? Não, ela não levanta mais, ela está com dificuldade de levantar. Eu fui auscultar ela com 35 batimentos por minuto. Cachorro com a língua de fora, aqueles sopros. Eu falei: olha, acho que a senhora precisa de um cardiologista, não de um neurocirurgião. Não é o caso da cachorrinha da senhora. Mas porque o tutor quer ir rápido, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando. Vamos lá, perspectivas da anestesia. O que vocês veem aí para o futuro? O que vocês acham que vai ser o futuro da anestesiologia na veterinária? Quais são os próximos passos na carreira de vocês?
Primeiras damas, né, professor? Primeiras damas. Aí eu colo dela a resposta. Tem muita coisa ainda. A gente não sabe nada. Como assim não? Próximos passos. Eu estava fazendo curso agora de bloqueio regional e acabei de terminar 1 ano e meio e no último módulo a gente foi aprender novas técnicas que acabaram de sair. Então acabaram de ser publicadas. Tem chão, tem muito chão. Mas você está falando de bloqueio, então o chão grande vai ser bloqueio. Você acha que o futuro é bloqueio local regional? Não só, né? Você acha que tem mais coisa ainda? Novos fármacos? O Fernando falou que é uma associação, não dá pra... E você, professor? O futuro não é o bloqueio local regional. Você acha que não? Ele é o presente já, cara. Não, é pra você, né, professor? Não, pra todo mundo já é o presente. Mas eu acho que o futuro é fazer uma anestesia cada vez mais personalizada, cara. Aquilo que eu te falei, que protocolo que você usa? Não é o protocolo, é o paciente, entendeu? Legal. Eu acho que essa medicina, essa anestesiologia mais personalizada é o futuro. E claro, a perspectiva é que a gente esteja cada vez mais alinhado com tecnologia, com novos fármacos, com novas técnicas e conseguindo manejar melhor cada paciente. Acho que esse é o futuro. Minhas perspectivas pessoais, continuar estudando, tentando entender e fazer o melhor para os pacientes. E o seu projeto? Me conta aí do seu site, para o pessoal que gosta de anestesia se inteirar lá e entrar no site. Me fala aí. Como é que chama o site? É www? Zanoni Anestesia com TH, né? A Zanoni Anestesia com TH. É pra ficar bem fresco mesmo, né? Tipo anestesia. Assim, anestesia. Sabe? Zanoni Anestesia. .com ou .com.br? Ou .vet? Não, .com.br. .com.br. É bem nacional, só tem essa frescurinha assim. Não. E aí é só entrar lá, se cadastrar? Entra lá, se cadastre, aí tem um blogzinho lá com alguns textos. Nas últimas 2-3 semanas eu dei uma desacelerada porque começaram as aulas, né? Aí você deixa sempre um conteúdo disponível? Qual que é a ideia lá? Tem alguns textos, né? Acho que eu tenho umas 4... O site é bem recente, então tem umas 4, 5 postagens, uns textinhos legais. Sim. A ideia é alimentar isso. A minha perspectiva era de soltar um texto por semana. Falhei nas últimas 2 semanas, mas vou retomar. Inclusive, sugestões são sempre bem-vindas, né? Podia falar de não sei o que, não sei o que. Legal, enfim. legal. Aí tem... A ideia é construir uma sessão com algum material técnico, tipo vídeo técnico, mostrando explicando como que exatamente como que algumas técnicas ou procedimentos são executados. Eu resolvi me envolver um pouquinho mais com programação, acho que eu estava com tempo livre, fiz uma sessão de calculadora. Então, calculadora que calcula um monte de coisa, de dose, infusão. E tá lá no site, disponível? Tá lá. As calculadoras, elas não têm acesso livre, né? Sim. A não ser a de dose. A de dose simples tem acesso livre, as outras são por assinatura. Os textos do blog, em princípio, é para membro cadastrado, então entrou, se cadastrou, você tem acesso. E muito outros legal. Materiais que são interessantes. Ou seja, o cara que quer estar na crista da onda, no top da anestesia, igual você, tem acesso às principais informações hoje. É só entrar no site, se cadastrar. Está sendo alimentado. Digamos que eu não sou uma pessoa muito habilidosa com rede social, então eu falei, vou fazer um site, que é uma coisa mais antiga. É que você é retrô, professor. Aí eu comprei um domínio, criei o site, estruturei da forma que eu quero. Legal. Tá nada assim estrondoso, maravilhoso. Mas é um sitezinho funcional que está no começo. Show de bola. É um projeto que quem sabe no futuro próximo e um pouquinho mais encorpado. Assim. É tempo, professor. É tempo. Você está plantando uma árvore. É tempo. Que vai dar muito certo. É um bonsai. Você está começando... Daqui 20 anos vai estar maravilhoso. 20 não, eu vou falar que um bonsai maduro hoje, se você tiver técnica, igual você falou, com técnica atual, tecnologia, 5 anos você vai estar bombando. Vou fazer esse curso de bonsai. 5 anos. Não, eu te ensino toda a parte filosófica, porque a filosofia, professor... É a filosofia que eu preciso. É a mesma, professor. Então, a filosofia mesmo. Ju, brigadão pela participação. Professor, muito obrigado pela participação. Eu queria divulgar no seu site, que eu acho que é uma fonte de estudo para todos os anestesistas que querem. Depois eu passo, vocês colocam lá no... Você chama anestesista ou anestesiologista? Qual que é a diferença? Acho que para quem está trabalhando, anestesista. Para quem está pesquisando, estudando anestesiologia, anestesiologista. Muito bom. Mas não interessa como você se intitula, interessa o serviço que você faz, né? Com a qualidade e o resultado. Acho que
Muito bom. Isso é importante. Todo final de palestra eu tenho vontade de bater palma. Hoje eu tenho vontade de bater palma também. Bater palma. Porque é um prazerzão te ter aqui. Prazer é meu. Trazendo essa informação de super qualidade. A Ju, minha sócia, super querida, está sempre aqui junto, acompanhando esse projeto. É uma baita anestesista também, super rigorosa. Uma coisa que eu gosto muito na Ju é o rigor de protocolos e tentar fazer o melhor para o paciente, sempre frisando o paciente. Então isso a Ju é surreal de boa. E eu queria a Bruna junto hoje para a gente fazer uma mesa redonda, que a Bruna era uma anestesista volante. Infelizmente a mãe dela teve um problema de saúde, foi hospitalizada. Mas enfim, a ideia era fazer esse bate-papo mesmo, trazer essa atualidade da anestesia para a nossa mesa, para o nosso Vetcast, para os anestesistas que querem seguir como carreira de anestesiologista ou anestesista, tanto faz, o melhor da anestesia veterinária disponível hoje no Brasil, que são vocês. Pessoal, um prazerzão ter eles aqui e até o próximo Vetcast.